Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma segunda-feira em que nós estamos aqui juntos pela manhã, exatamente aqui no meu relógio, aqui 10 horas e 1 minuto. É muito bom poder iniciar uma semana aguardando na benignidade e na bondade de nosso Deus Jesus. Estamos aqui depois do culto de ontem, de ceia, né? Abençoado, nos sentimos alegres, restaurados, com esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia de sol aqui também no Rio Grande do Sul, maravilhoso. E nós estamos aqui nessa manhã agradecendo a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele está fazendo por nós, por toda a sua igreja, pelo seu povo espalhado na face da terra. Para nós é uma grande alegria, um grande momento de estarmos aqui juntos, louvando o nome do Senhor, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Você tem sido grato a Deus, mesmo em meio a lutas e dificuldades? Eu não sei. Eu fui colocado no meu coração nesse tempo, porque é muito fácil nós agradecermos quando as coisas estão bem, quando as coisas estão dando certo, né? E às vezes nós nem agradecemos quando as coisas estão dando certo. Quando as coisas estão dando certo, nós seguimos o fluxo muitas vezes, vivemos uma vida pobre de oração, e às vezes quando as coisas saem do nosso controle, nós perdemos o controle das coisas, nós lembramos do Senhor. Eu estou lendo ali o livro do Antigo Testamento, né, o livro de Juízes agora, e é bem assim. Enquanto o povo vivia um momento de prosperidade, eles estavam ali com Deus, iam se desviando, iam mudando, né, de direção, até que eles se tornavam escravos de novo. E aí eles suplicavam a Deus e Deus mandava um juiz para libertá-los, né? Para ajudar eles a saírem daquela condição desonrosa que Deus permitiu que eles ficassem, mas justamente para conduzi-los novamente para Ele. E assim tem sido assim ao longo dos séculos, até com a Igreja do Senhor, principalmente com a Igreja do Senhor, que é o Israel de Deus, né? E nós vivemos esses tempos agora. Com certeza muitos que estavam afastados, né? E com a sua fé um tanto fria, né? Vivendo vidas mornas. Fria não, que se fosse fria estava em momento de incomodação. Ou se estivesse quente também estava no momento de incomodação. Mas estavam mornos, né? Agora despertaram novamente. E isso é bom. Eu não estou aqui julgando você por isso não. Eu agradeço a Deus porque está acontecendo isso com você, comigo, com a igreja, com todos nós. Porque isso tudo está acontecendo porque o Senhor é bom para conosco, né? O Senhor é muito bom para conosco. Então eu quero, nessa manhã, compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, livro que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Porque narra aqui a influência do Espírito Santo na vida dos apóstolos, mas ele é conhecido como Atos dos Apóstolos. Vem logo depois, né, do Evangelho de João. Você vai encontrar o livro de Atos, o capítulo 6, e eu quero meditar com você no versículo 3 e no contexto desse versículo também. Atos capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus na minha versão: Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, ela sempre trazendo iluminação para nós, sempre trazendo direcionamento para a nossa vida em todos os sentidos, Pai. Porque a nossa vida, ela é por inteiro espiritual. A nossa vida é um culto ao Senhor. Então, meu Deus, que nessa manhã o Senhor perdoe os meus pecados, me ajude, abençoe meus irmãos com essa palavra que o Senhor já falou ao meu coração e que agora ela possa novamente, Senhor, ser transbordada em ensinamentos, em graça e em misericórdia para nós nesse dia, nessa semana que está se iniciando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Aqui o texto se encontra
naquilo que nós chamamos de escolha, né, dos 7 diáconos. Diáconos aqui, a palavra não diz, né, que eles eram diáconos, né? Nós convencionamos isso, a escolha dos 7 diáconos estão ali somente naquele texto em negrito, né, que não é inspirado, mas o contexto é muito interessante desse versículo nós entendermos, né? Estava acontecendo um problema na igreja, né? Os judeus gregos, os judeus que vinham de outras etnias, né, mantinham sua fé judaica, né? Mas eles eram de outra linhagem, né? Eles se sentiram ali dentro da igreja, na distribuição dos alimentos, eles se sentiram preteridos, né? Se sentiram ali que estavam sendo prejudicados na divisão dos víveres ali, né? Da alimentação, do cuidado das viúvas, do cuidado dos seus necessitados. E ali parece que ia acontecer um grande racha dentro da igreja pela primeira vez, né? E então os apóstolos sabiam também qual era a sua missão. A missão deles não era estar administrando a comida nem a bebida naquele lugar. Eles são claros em dizer que eles foram chamados para a oração e para a proclamação do Evangelho de Jesus. Eles eram as testemunhas vivas da ressurreição de Jesus Cristo. Então eles não podiam ficar dentro de um depósito, contabilizando o que entra, o que sai, e fazendo relatórios e distribuindo as coisas. Eles perceberam isso. E o Senhor deu o direcionamento para eles do que eles deveriam fazer. Como sempre o Senhor faz na igreja. Deus nunca deixa a sua igreja, Deus nunca deixa os seus servos sem orientação. Então o que acontece? Acontece que nós não buscamos, né, a orientação do Senhor. Nós olhamos muitas vezes para os nossos problemas, olhamos muitas vezes para as nossas necessidades ou para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as circunstâncias de nossa vida, e nós esquecemos que tudo está nas mãos de Deus e que Deus está falando conosco também pelas circunstâncias. E aí nós fazemos aquilo que nós achamos que tem que ser feito. E às vezes nos envolvemos com problemas e nos envolvemos com situações que não eram para nós nos envolvermos. Os discípulos não. Os discípulos, eles estavam muito bem orientados na sintonia com o Espírito Santo de Deus. Eles tinham uma sintonia fina. Por quê? Porque eles mantinham uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, e eles estavam sintonizados ali com o Espírito Santo no sentido de ter certeza do seu chamado, de ter certeza daquilo que eles foram chamados para fazer. Eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado, meu amado? Minha amada irmã que está me ouvindo nessa manhã. Porque se você é um cristão, se você é uma cristã, você tem um chamado. O teu primeiro chamado foi para ser de Deus. O teu primeiro chamado foi para ser do Senhor, né? Amar ao Senhor acima de todas as coisas. O teu segundo chamado foi amar o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo está envolvidas todas as pessoas, boas ou más, que estão junto contigo no teu convívio social. E existe um terceiro chamado, que é o chamado do serviço do Senhor, de servir a Deus com os teus dons, com os teus talentos, com os teus recursos, sejam eles quais forem, sejam recursos intelectuais, sejam recursos financeiros, sejam todos os recursos, né, que você possui da parte de Deus. Você foi chamado para fazer esse serviço. Você foi chamado para isso. E não saber discernir esse chamado, não saber o que Deus quer de você, vai trazer algum tipo de confusão, né, para a tua vida espiritual. Vai trazer até desgaste para a tua vida espiritual. Vai trazer canseira, enfado. Porque tem muita gente tentando fazer aquilo que Deus não chamou eles para fazerem. Tem pessoas que estão se envolvendo com coisas que eles desconhecem. Mas eles querem estar lá, naquela posição. E eles estão ali muito tempo, e às vezes muitos anos, né? E as coisas não fluem. Por que não fluem? Não fluem porque você não foi chamado para aquilo.
Não flui porque Deus não te chamou para essas coisas. É muito importante você ter essa certeza no teu coração do teu chamado, daquilo que Deus chamou para você fazer. Eu tenho alguns vocacionados aqui na igreja para o ministério pastoral, né? Tem uma pessoa, nós estamos olhando para ele. Outros já passaram também por um discipulado comigo e que hoje estão no ministério também. Outros já passaram com outros e em algum momento a coisa não deu certa e hoje estão aqui comigo também. E eu oro por eles, todas as noites eu oro por esses vocacionados. Deus é minha testemunha que eu oro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Por mais que digam, olha, já tem muitos pastores, tem muitos pregadores, nunca terá o suficiente, porque senão o Senhor não teria mandado para nós orarmos. Ele não falou, orem por um ano, orem por um milênio, que Deus vai mandar os ceifeiros. Não, ele falou, orem, porque a seara é grande e sempre será pouco. Sempre serão poucos os ceifeiros. Então, eu tenho orado por isso, né? Tenho orado para que Deus dê confirmação, porque eu vejo muitas vezes que esse trabalho do ministério pastoral ele é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Muitas vezes eu olho para essas coisas e vejo que eu não tenho a mínima condição de estar na posição que eu estou. Essa é a minha condição, eu sei disso. O próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua carta a Timóteo, quem é suficiente para essas coisas, Timóteo? Ninguém. Agora, esse seria o pior serviço para se fazer se Deus não estivesse comigo. Se Deus não estiver com os servos dele à frente, tomando conta de igrejas. Esse seria um serviço terrível, onde as pessoas não teriam prazer, onde você teria que estar fazendo uma coisa que você não quer, que o teu coração não manda, que você não tem poder para fazer da parte de Deus. Esse seria um serviço, olha, seria a pior posição para se estar. Porém, se Deus chamou você para esse ministério, para ser um ministro do Senhor no sentido, não da palavra, hoje nós lemos a palavra ministro, né? Nós lemos a palavra ministro, na nossa língua portuguesa ela não expressa o que significa na língua grega a palavra ministro. A palavra que foi traduzida para a nossa Bíblia de ministro, quando João Ferreira de Almeida traduziu ela no português, com certeza ele estava usando o verbo ministrar no sentido de serviço. Mas isso se perdeu ao longo dos séculos. E hoje, quando nós ouvimos a palavra ministro, nós pensamos em ministros de Estado. Alguém que está numa posição de destaque, alguém que está numa posição com um gabinete, com muitos assessores, com muitas pessoas ao seu redor, fazendo a sua vontade. Mas a palavra ministro, a palavra ripérites no texto original grego, ela significa um escravo, um servo. Significa um remador de terceira categoria. Nas galés tinham as plataformas, onde os remadores estavam lá remando para que o barco se movimentasse, os barcos de guerra. Os gregos criaram esses barcos, né? E os remadores eram os escravos que ficavam ali remando até morrerem. E esse ripérites, que nós traduzimos por ministro, uma palavra tão gloriosa, né? Cheia de pompa e circunstância, era um remador de terceira categoria que ficava abaixo de todos os outros. Era ele que pegava ali os maiores blocos de água, estava abaixo. Quando o barco afundava, ele era o primeiro a morrer. Porque geralmente aqueles que estavam ali na terceira camada do remo, nunca escapavam. Nunca. Porque já estavam ali abaixo, aí um remador de terceira categoria. E é isso que o apóstolo Paulo diz quando ele fala que os homens nos considerem ministros de Cristo. Veja que não há glória nesse serviço para nós. Não há. Não há glória. Mas voltando ao texto, aqui havia um problema. E os discípulos, orientados pelo Espírito Santo, eles buscaram orientação e falaram, nós não podemos fazer isso. Porque nós sabemos o que é para que fomos chamados. O que é o nosso chamado. Não podemos nos desviar disso. E aqui há alegria disso. Porque se você está vivendo aquilo para o qual o Senhor te chamou, você pode ter certeza que você tem alegria.
Você vai ter momentos de dor, você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos até de pensar em largar todas essas coisas. Mas você vai conseguir perseverar, porque o Senhor estará te fortalecendo naquilo que Ele colocou para que você vivesse. Então há alegria. Os discípulos sabiam que ali não era o lugar deles, mas eles sabiam também que a igreja tinha uma grande responsabilidade. E aqui eu vejo o quão importante é esse regime democrático dentro da igreja de Jesus Cristo. Porque os discípulos, eles não escolheram aqueles homens, eles delegaram à igreja. Porque a igreja é que conhece os seus membros, a igreja é que sabe e que olha e vê ali o despertar de cada irmão e sabe quem pode assumir certas responsabilidades em determinadas áreas. Não que outros não possam, não, mas eles sabem que aquela área eles podem entregar para aquelas pessoas. Porque a igreja, o corpo de Cristo, ele sabe quem é as pessoas que são determinadas para determinadas funções do Espírito Santo. Ele diz aqui claramente, né, os apóstolos dizem, portanto, irmãos, escolhei dentre vós, ou seja, não é lá de fora, não importem alguém, não tragam lá um ministro, um diácono de outra igreja, um administrador, um coaching, não, é dentre vós. Aí dentro da igreja que você frequenta, da igreja que nós estamos vivendo, da igreja local, existem pessoas, existem ali os vocacionados para todas as áreas que o Senhor separou. E uma igreja, ela não pode ir além dos dons que Deus dá a ela, não dá, é impossível. O Senhor deu alguns dons para nós aqui em Osório, em Capão da Canoa, e nós sabemos até onde podemos ir. Não podemos ir além daquilo que Deus nos colocou. E isso também nos traz paz ao coração, nos traz alegria no coração, porque sabemos que estaremos fazendo aquilo que o Senhor quer, dentro daquilo que o Senhor também nos limitou a fazer. Então, vejam que coisa maravilhosa. Pedro, João, ali Tiago, eles falam, olha, escolham dentre vós 7 homens de bom testemunho. Esse número 7 não há nada de místico nele, com certeza era de acordo com o tamanho daquelas pessoas que estavam ali. Eles olharam, eles pensaram, olha, são tantas pessoas, se cada um cuidar aqui, um grupo de 7 homens resolve essa situação. E ali eles separaram 7 homens. Mas o que eu quero frisar aqui também, nessa manhã, e esse é o foco dessa minha devocional, é que quais são as características dessas pessoas que os apóstolos pediram para a igreja levantar? Quais são as características dessas pessoas? Porque aqui ele vai falar agora de 3 características muito importantes para aqueles que estão no serviço do Senhor, daqueles que estão fazendo algo para a igreja, estão servindo. Qual é a característica, as 3 características de um verdadeiro servo? Sim, servo, porque eles estão sendo chamados para servir. Eles vão ter que abandonar ali algumas coisas particulares para poder se doar. E a igreja é isso, e ser cristão é isso, é se dar. Há uma visão totalmente errônea das pessoas hoje, no sentido de participar da igreja para receber. Sim, nós recebemos, mas esse não é o foco principal. O foco principal, quando alguém se junta a uma igreja, se torna um cristão, é que ele precisa entender que ele é um servo, que ele foi chamado para o serviço de Jesus, para servir a Deus e servir o seu próximo. Ele foi chamado para dar, e o amor é esse. O amor, ele é doador. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. O amor produz, na verdade, serviço a favor do outro, sem que eu receba algo em troca. Esta é a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo também. Então, ele vai falar aqui de 3 características sobre essas pessoas. Ele diz, olha, escolham 7 homens. Primeiro lugar, olha a primeira característica que ele vai usar, que é a principal de todas, por isso que eles listaram isso em primeiro lugar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que não existe nada fora de ordem na palavra.
Não existe nada sem ordem dentro da palavra. Se as coisas são colocadas em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, elas estão em ordem de importância. Muito mais ainda no texto original grego, porque tudo aquilo que os escritores na língua grega querem dar ênfase, eles trazem para frente, para o início das sentenças, para o início das orações. Então, a nossa tradução aqui está muito boa, porque eles dizem aqui que a primeira característica de alguém que vai servir a Deus e ao seu próximo é que ele tenha uma boa reputação. Aqui na minha tradução diz: 7 homens de bom testemunho. Bom testemunho. Caráter. Você já viu isso? É importantíssimo alguém que está servindo ao Senhor ser alguém de bom caráter, que tenha um caráter irrepreensível. O que é o irrepreensível? Uma vez eu estava fazendo um conselho aqui de um querido irmão, né? De um querido irmão aqui, que hoje é um pastor, um grande pastor aqui no Rio Grande do Sul, né? Tive a honra de ministrar no seu concílio, né? Tive a honra de pedir o seu concílio. E eu fiz uma pergunta para ele: meu irmão, você é irrepreensível? E ele falou com muita segurança: sim, eu sou um homem irrepreensível. Veja que eu não estava dizendo: você é impecável? Você é um homem de santificação plena? Você está pleno de santificação? Não, eu não perguntei isso, porque não é isso que Paulo diz. Paulo diz que a primeira condição para um homem estar no ministério pastoral é que ele seja irrepreensível. E o que significa isso? Caráter. Que tenha caráter, que a sua palavra não seja dobre, que honre com os seus compromissos, que ninguém possa apontar a ele na rua e dizer: olha, ali vai um falcatrua, ali vai um tramposo, e esse camarada, onde ele passa e põe as suas mãos, ele deixa um rastro. Não, ele tem que ter reputação ilibada. Mas você já viu que hoje nós estamos muito preocupados com o currículo? Nós estamos muito preocupados com o currículo. Nós pegamos o currículo da pessoa e as pessoas se apresentam para nós muitas vezes nas igrejas, dizendo aonde elas estudaram, o que elas fizeram, o que foram seus ministérios, e o que elas estão fazendo, como elas têm feito. Mas a gente tinha que procurar saber delas uma coisa muito importante: como se deu a sua conversão? Qual foi a sua experiência de encontro com Jesus Cristo? Qual foi a sua experiência de encontro com Jesus? Tá. Depois nós tínhamos que perguntar: você tem certeza que Deus está te chamando para essas coisas? Fale sobre a sua chamada para o ministério. Isso está muito acima de conhecimentos teológicos, isso está muito acima de universidades, de mestrados, de doutorados, de linguística, está muito acima de tudo isso. Você vê que a coisa do caráter é uma coisa tão tremenda. Olhe para nós, olhe agora para os nossos governantes, prestem atenção no caráter das pessoas que estão nos governando. Você confiaria neles? Você chamaria um deles para administrar suas coisas? Quem você chamaria para tomar conta das suas coisas? Jesus, ele expressou a seguinte frase: se vocês não são fiéis nas coisas desse mundo, quem lhes dará as celestiais? Quem lhes dará as coisas eternas? Veja, meus irmãos, que o primeiro atributo, a primeira exigência é que aqueles homens fossem honestos, tivessem caráter, que a sua reputação estivesse acima de qualquer suspeita. E isso é uma coisa que é construída de berço. É construída também, na verdade, no encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele sabe que o seu caráter é duvidoso diante de Deus. Mas ele, a partir daquele encontro, ele quer viver uma vida verdadeira.
Ele quer que a sua vida seja um livro que todos leem, a sua vida seja aberta. Ele não tem por que esconder alguma coisa. Então, como isso se resume? Se resume numa aplicação de vida, né? Será que hoje está uma discussão aí, né? Manda fulano entregar o celular, manda o fulano entregar o celular para abrir todas as coisas que ele falou. Poxa, eu fico pensando se nós, os cristãos, poderíamos entregar os nossos celulares para serem periciados, para serem analisados do que estamos vendo, do que estamos falando, com quem nós estamos articulando. Será que alguém resistiria a isso? Sim, um homem de reputação, um homem que teme a Deus, que erra, volta nos seus princípios, porque nós somos falhos, sim, mas eles sabem por onde tem que caminhar, como tem que andar. Então essa é a primeira característica, e significa isso que eu falei para vocês: irrepressibilidade, honestidade. Ele é admirado, ele é alguém de caráter inabalável. Esse é o sentido da palavra irrepreensível nesse texto, ou de bom testemunho, como está aqui na minha tradução. A segunda característica desse homem que serve, dessa mulher que é chamada para o serviço do Senhor, que precisa ser escolhida dentro da igreja, escolhido dentro da igreja. Ele é cheio do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. E quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É fácil. É fácil. Basta você olhar para o fruto. Se o fruto do Espírito está lá, se o fruto do Espírito está ali, nos atos da vida daquela pessoa. E que frutos são esses? Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é amoroso. Ela é amorosa. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo é amor. Ah, mas olha, amoroso e amor não significa que eu tenho que aceitar o pecado. Você não tem que aceitar nunca o pecado. Mas você precisa entender que existe uma trave sempre nos nossos olhos. E que a nossa oração por misericórdia tem que ser para que nós possamos alcançar misericórdia. Nós não devemos nos alegrar porque alguém está indo por um caminho errado. Nós não devemos difamar porque alguém está indo por um caminho errado. Mas nós devemos, na verdade, ter uma atitude de Deus, de Cristo. Como Deus amou o mundo e deu Jesus para que nós, os piores, pudéssemos ser resgatados. Essa é a oração de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Então ele é amoroso, ele é amorosa. Não significa que ele é fraco, não. Ele é forte nas suas convicções, sim. Mas a palavra que sai é sempre uma palavra de amor, de graça, de misericórdia. Não é com ira no coração, não é com ódio, não é com zelo carnal. Então, cheio do Espírito Santo, é um homem amoroso, é uma mulher amorosa. Esse homem e essa mulher, eles são apaziguadores, ou seja, mansos. Ontem na minha mensagem, olha só, as mensagens vão se completando, os textos vão se completando aqui, né? Tínhamos um problema lá com Sintique e Evódia, né? E Paulo diz assim: olha, irmãos, ajudem elas, meus irmãos e combatentes na fé. Então eu falei num dos tópicos da minha mensagem aqui ontem, que uma igreja firmada no Senhor, ela desfruta de paz, e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, porque possui nela irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Esse é o homem do Espírito Santo, essa é a mulher do Espírito Santo, apaziguador, não incendiador, não um zelote, mas apaziguador.
Esse homem cheio do Espírito Santo, essa mulher cheia do Espírito Santo, ele é paciente, longânimo, porque esse é o fruto do Espírito Santo. Eu estou falando aqui nessa manhã, e eu tenho certeza que você está lembrando lá na tua igreja de algumas pessoas. Algumas pessoas que talvez estejam lá, nem em alguns lugares que elas deveriam estar, e você olha para outras, e aí você procura naquelas que estão em lugar de destaque, no lugar de destaque no sentido de que estão fazendo algum tipo de serviço, mas você não encontra amor, não encontra paz no seu coração, nem mansidão, muito menos longanimidade, muito menos paciência. Mas você está lembrando aqui, com certeza, como eu aqui estou agora, nesse momento aqui, trazendo essa palavra e lembrando de pessoas lá em Osório, aqui em Osório, lá em Capão da Canoa, né? Lá na igreja da Enseada, por onde eu preguei e andei 5 anos e meio de minha vida, início do meu ministério. Homens amorosos, mulheres amorosas, apaziguadoras, apaziguadores, mansos, pacientes, bondosos, porque o fruto do Espírito Santo é bondade. Quando Pedro está dizendo, Tiago, João aqui, os discípulos estão dizendo, olha, esses homens eles têm que ter reputação ilibada, grande caráter, e eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Não é falar línguas, não é fazer milagres, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está falando de homens cheios do fruto do Espírito, bondosos, que têm domínio próprio. São esses que estão ali com a ração do dia, são esses que estavam com os víveres, são esses que estão ali com os recursos dados por Deus, e eles sabem como distribuir, eles sabem quem tem que receber tanto e tanto com justiça, eles sabem porque eles são amorosos, apaziguadores, pacientes, bondosos, e eles têm um domínio próprio, eles não vão ser dominados pelos seus corações maus, mas eles têm o domínio do Espírito Santo sobre a vida deles. Sabe, meus amados, isso é algo tão importante na igreja de Jesus Cristo. Enquanto alguns só estão frequentando cultos, nós precisamos de servidores. Jesus nos chama para servir. E o último tópico dessa mensagem dessa manhã, dessa devocional, os discípulos dizem que esses homens devem ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria. O que é essa sabedoria? O que é essa sabedoria? Será que é uma sabedoria mundana? Será que é saber as ciências humanas, as ciências sociais, a psicologia, a filosofia? Será que é ser diplomado em relações humanas, administração? Será que é disso que o apóstolo Pedro estava falando? Não, porque ele estava falando para homens simples, para pessoas simples, para gente sem graduação, muitos sem nenhuma graduação dessa terra. Então o que ele estava dizendo com sabedoria é que essas pessoas tinham discernimento do Evangelho, discernimento, sabiam discernir o que Cristo queria delas. E aqui está a grande questão. E eu pergunto para você, você sabe discernir o Evangelho de Jesus Cristo? Você está apto, cheio de sabedoria no Evangelho? Porque você pode estar cheio de sabedoria na Bíblia, sabendo quantos versículos, cortar as palavras homileticamente fazendo um sermão, você pode estar aí preparando estudos bíblicos, você pode estar aí fazendo teus cursos teológicos, e você ser ignorante do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que aquele que maneja bem a palavra da verdade, e todo mundo fala, Paulo está falando da Bíblia. Não, Paulo não está falando da Bíblia naquele texto, não. Ele não está falando que palavra da verdade, se bem que a palavra da verdade é a Bíblia, mas ele não está naquele momento, naquele contexto, falando de uma Bíblia, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Não, ele não está falando isso. Quando ele fala que maneja bem a palavra da verdade, apto, ele está falando que maneja bem o Evangelho, que sabe o que Jesus veio fazer, por que ele veio fazer, e o que ele deseja dos seus discípulos.
E nisso ele medita de dia e de noite, no Evangelho do Senhor. Ele tem discernimento, ele é um moderador, além dele ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte, muito mais bom ouvinte do que um parolador, né? Um falador. Eu tenho grande dificuldade nisso. Minha esposa sabe muito bem que está aqui comigo na sala. Às vezes ela me repreende com toda a razão. Quando eu vou falar com alguém aqui na igreja, ela fala: deixa a pessoa falar. Porque nós já temos sempre uma receita, né? Nós temos sempre uma receita pronta. E eu tenho aprendido com ela, né? Tenho aprendido com a minha esposa. De sentar e ouvir. E somente depois que a pessoa falar, eu falar alguma coisa, se realmente eu tiver alguma coisa para falar. Porque eu tenho que ter humildade também de saber que tem momentos que eu não tenho nada que falar, não dá para falar nada. Há momentos que você só vai olhar para aquela pessoa e dizer para ela: vamos orar por tudo isso, Deus vai nos orientar. Bom ouvinte é um homem cheio do Espírito Santo. E ele fala nos momentos certos. E por fim, esse homem cheio do Espírito Santo, ele é um edificador. Ele não é alguém que está derrubando, metendo o pé na porta, destruindo. Ele não é um destruidor, não. Ele não é um alvoroçador dentro do povo de Deus, não. Ele é um edificador. Sabe por quê? Porque não dá para ser cheio de sabedoria, de discernimento, de moderador, de ser um bom ouvinte, de falar nos momentos certos e ser um destruidor. Não, porque aqueles que estão fazendo essas coisas, eles estão verdadeiramente edificando a si e aqueles que estão sendo seus ouvintes. Para nós terminarmos nessa manhã, a grande pergunta dessa manhã: você, meu amado, foi chamado para ser um verdadeiro servo, para servir na seara do Senhor. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para isso Ele te deu uma boa reputação, né? Para isso Ele te deu o Espírito Santo, para isso Ele te deu a sabedoria, porque Ele não quer que você fique sendo somente alguém que frequenta cultos. Alguém que vai lá, canta alguns hinos, levanta suas mãos, ouve uma mensagem, faz algumas anotações, volta para sua casa e nada muda. Os anos passam e quais são os frutos do teu serviço? Deus te chamou para servir, para dar. E com certeza, a tua igreja que você está, sabe se você está fazendo isso ou não. E quem são aqueles que têm que fazer isso ou não. Nessa manhã eu gostaria que você refletisse como eu refleti. Parei diante desse texto e pensei: sim, Senhor Jesus, eu escrevi aqui nesse dia, né? Senhor Jesus, como eu gostaria que tu desenvolvesse em mim tais características. Então, eu realmente poderia ser útil para os teus santos propósitos. E principalmente para as pessoas que eu estou vivendo nesse momento, na tua igreja e em outros lugares. E a minha oração foi: faça-me este discípulo para a tua glória, Jesus. Que seja a tua oração nessa manhã. Que você faça essa oração comigo agora. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te servir, Senhor. Mas nós não queremos te servir naquilo que nós achamos que podemos fazer e que queremos fazer. Mas nós queremos se colocar diante do Senhor nessa manhã e dizer-te que o Senhor nos use onde o Senhor quiser e como o Senhor quiser. E que o Senhor nos dê, Senhor, uma reputação ilibada,
um caráter cristão autêntico. Que o Senhor nos dê mais e mais do Teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria para continuarmos a nossa jornada. E não sermos somente frequentadores de cultos, mas que a nossa vida possa ter um verdadeiro sentido, que é amar ao Senhor, amar o nosso próximo, que a nossa vida valha a pena ser vivida e que nós possamos deixar um legado com a nossa existência para aqueles que necessitam do Senhor, que necessitam do nosso serviço. É isso que nós queremos falar para Ti nessa manhã, Senhor, e agradecer-te e te pedir perdão se temos ido em outra direção. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que essa semana seja uma semana onde você possa iniciar um ministério, onde você possa orar a Deus, onde você possa buscar em Deus a vontade dele para a sua vida e você possa começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça, cheio de entendimento, cheio do Espírito Santo e com uma boa reputação diante dos homens. Fica com Deus. Deus te abençoe.